Oiê, tudo bem contigo? No vídeo anterior eu te ensinei onde usar o repertório cultural na redação. Agora eu vou te dar exemplos de como fazer uso desse repertório de maneira produtiva. Então, te liga na dica e vem comigo! Eu vou utilizar como exemplo um tema que já foi prova do Enem em 2015 para as pessoas que estão em privação de liberdade. E o tema é o histórico desafio de se valorizar o professor. Então, com base no vídeo anterior que eu ensinei para vocês que devemos usar 3 repertórios socioculturais ao longo do texto, eu fiz um esquema no quadro agora para dar dicas de quais repertórios utilizar considerando esse tema. O primeiro uso seria para a apresentação da situação-problema, ou seja, a desvalorização do professor. Como exemplo, eu coloquei a saga Harry Potter. Então, a primeira coisa que vocês devem considerar quando forem escolher o seu repertório cultural é que não podemos ter preconceito com aquilo que nós gostamos. Ou seja, vocês não podem achar que utilizar Machado de Assis ou José de Alencar vai somar muito mais nota do que utilizar Harry Potter, porque Harry Potter é um best-seller e esses 2 exemplos de autores que eu comentei são os maiores autores da literatura brasileira. Isso não está em questionamento na hora da correção da redação de vocês. O que vai ser levado na correção da redação de vocês é: esse candidato utilizou Machado de Assis e esse utilizou Harry Potter. Qual candidato fez melhor uso desse repertório? Qual repertório é mais pertinente ao tema? Então, nesse caso, utilizar Harry Potter me parece muito mais pertinente em razão deste personagem, Alvo Dumbledore. Eu selecionei ele para a apresentação da situação-problema na introdução, porque em determinado momento da saga Harry Potter, Alvo Dumbledore é afastado do seu cargo de diretor da escola, porque ele foi desacreditado pela família. As coisas que ele estava apontando em relação ao contexto social do momento foram inviabilizadas pela família. A família de alguns alunos acabou ficando contra o professor. Então a gente pode utilizar esse exemplo do descrédito dado ao professor por parte da família para a apresentação do tema, ou seja, na apresentação da situação-problema, pode-se comentar sobre a desvalorização do professor utilizando esse personagem da ficção. E aí, fora da ficção, podemos afirmar que até hoje os professores são desacreditados por parte da sociedade que invalida o seu conhecimento. É muito comum na sala de aula acontecer esse tipo de situação, a família questionar e ficar contra o professor por determinada metodologia. Nem sempre a família tem razão nos seus apontamentos. Nesse sentido, a gente já faz o argumento 1, que seria a desvalorização do professor por parte da família. E aí, como exemplo, nós temos a Sociedade dos Poetas Mortos. Nessa narrativa, há uma escola que possui métodos muito tradicionais de ensino. E aí chega um professor que tenta ensinar para os seus alunos literatura, filosofia, poesia, coisas que façam com que aquele aluno veja a vida por um outro ângulo, fora daquele quadrado que a escola ensina. Alguns pais ficam contra a metodologia do professor, solicitando inclusive que ele seja afastado da escola. Isso é mais um exemplo da desvalorização do professor por parte da família. É muito grave essa noção que acontece até hoje no Brasil, inclusive, de que o professor não está capacitado para fazer a sua profissão, para dar a sua aula. E a família inviabiliza esse conhecimento, desacredita do professor, colocando-se contra a pessoa que está fazendo parte do processo de aprendizagem do seu filho. Então, aqui a gente já fez um gancho do argumento 1 com aquilo que apresentamos lá na introdução, utilizando como exemplo Alvo Dumbledore e o seu afastamento da escola por descrédito da família e a Sociedade dos Poetas Mortos. Outra narrativa ficcional que também mostra esse descrédito do professor por parte da família a partir da ficção.
Outro argumento que nós podemos ter em relação à desvalorização do professor é que uma das maneiras de desvalorizar o docente é não garantir estruturas necessárias para o exercício da sua profissão. Muitas escolas e universidades no Brasil estão em situações precárias na questão da estrutura física. Muitas vezes a gente precisa levar uma simples caneta, que é o material básico do trabalho daquele professor, para a sala de aula, porque a escola ou a universidade não oferecem esse recurso. Então, como que o professor vai poder fazer transformação em sala de aula se muitas vezes ele precisa trabalhar com condições desumanas de trabalho? Existem situações muito mais desumanas do que a falta de uma caneta, por exemplo. E nesse filme, Escritores da Liberdade, que nós podemos usar no argumento 2, mostra uma escola com muita atenção de vários temas, racismo, xenofobia, e o profissional docente está ali tentando fazer a diferença, tentando modificar a desigualdade social imposta para as pessoas daquela escola, mesmo com pouca estrutura, mesmo com precariedade nas condições do exercício do seu trabalho. É claro que existem muitos outros exemplos de repertórios socioculturais que vocês podem utilizar no texto para defender esses argumentos ou outros que vocês tenham lembrado em relação à temática da desvalorização do professor. Para tanto, vocês devem fazer aquele esqueleto do texto que eu já ensinei em outro vídeo. Selecionem os argumentos que vocês são capazes de defender com consistência, utilizando os repertórios culturais. Essas são apenas algumas dicas do meu repertório cultural que eu queria passar para vocês. Espero que vocês façam um uso bem produtivo desse material que eu estou disponibilizando, e se lembrarem de outros repertórios que não sejam esses, coloquem aqui nos comentários, até mesmo para poder dar dicas para os colegas, ok? Beijo!